Em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos, no início do século XX, uma mulher simples construiu uma vida aparentemente comum. Imigrante, mãe dedicada, dona de uma fazenda tranquila. Mas por trás dessa aparência pacata, algo muito estranho acontecia. Pessoas chegavam e depois simplesmente nunca mais eram vistas. Quando uma tragédia repentina chamou a atenção das autoridades, o que foi descoberto naquele lugar chocou até os investigadores mais experientes. Relatos começaram a revelar um enredo complexo, cheio de segredos, desaparecimentos e suspeitas. Essa é uma história real, e quanto mais você escuta, mais inacreditável ela se torna. Quem era de fato Belle Gunness? Acompanhe até o fim e tire suas próprias conclusões sobre um dos casos mais enigmáticos já registrados. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. Da tragédia ao gelo. O nascimento de um coração sombrio. A história de um dos mais assustadores monstros da crônica policial americana não começa nas planícies do meio-oeste, mas sim nas paisagens frias e rudes da Noruega. Nascida em 11 de novembro de 1859, na pequena comunidade de Selbu, ela foi batizada como Brynhild Paulsdatter Storseth. Vinda de uma família pobre, a jovem Brynhild trabalhou desde cedo como ordenhadora e criada em fazendas vizinhas para ajudar no sustento. Sua vida era dura, mas comum para a época e local. Contudo, há relatos populares que sugerem que um evento sombrio possa ter marcado sua juventude e talvez endurecido seu coração para sempre. Aos 17 anos, segundo essas histórias, Brynhild teria engravidado e, durante um baile local, sido brutalmente atacada, chutada no abdômen por um homem de família rica. A agressão teria provocado a perda do bebê e o agressor jamais foi responsabilizado. Embora não existam registros oficiais que confirmem o episódio, amigos e conhecidos da época afirmaram que, após esse suposto incidente, a personalidade de Brynhild mudou drasticamente, tornando-se mais fria e calculista. Em 1881, seguindo os passos de sua irmã mais velha, Nellie, Brynhild emigrou para os Estados Unidos em busca do sonho americano. Ao chegar, ela americanizou seu nome para Belle. Instalando-se em Chicago, Illinois, ela trabalhou como empregada doméstica, uma trajetória comum para muitas imigrantes escandinavas. Foi em Chicago que ela conheceu seu primeiro marido, Mads Ditlev Anton Sorensen, um imigrante norueguês como ela. Eles se casaram em 1884. Para o mundo exterior, eles eram um casal de imigrantes esforçados, construindo uma vida nova. Juntos, abriram uma confeitaria, mas o negócio logo faliu, misteriosamente consumido por um incêndio. Coincidentemente, o casal recebeu o dinheiro do seguro, um padrão que se tornaria uma assinatura macabra na vida de Belle. O casal teve 4 filhos, Caroline, Axel, Myrtle e Lucy. A tragédia, no entanto, parecia seguir a família de perto. Caroline e Axel morreram ainda na infância, ambos supostamente de colite aguda. Os sintomas da doença, febre, dores de estômago e convulsões são notavelmente semelhantes aos do envenenamento. E mais uma vez, havia apólices de seguro de vida em nome das crianças, que foram devidamente pagas a Belle e Mads. O golpe final desta primeira fase de sua vida criminosa veio em 30 de julho de 1900. Mads Sorensen morreu subitamente. O médico da família diagnosticou a causa como insuficiência cardíaca.
A família de Mads, no entanto, suspeitou de crime, especialmente porque sua morte ocorreu no único dia em que duas apólices de seguro de vida em seu nome se sobrepunham. Bell recebeu o pagamento de ambas, somando mais de $8.500, uma fortuna para a época. Com o dinheiro em mãos, ela deixou Chicago para trás, levando suas filhas Myrtle e Lucy. Seu destino era uma fazenda isolada em LaPorte, Indiana. Mal sabia a pacata comunidade que o mal havia acabado de comprar um terreno em seu meio, e que os horrores da casa dos Sorensen em Chicago eram apenas um ensaio para o palco de horrores que ela estava prestes a construir. Viúva, herdeira e predadora. O início da teia de sangue. Com o dinheiro do seguro da morte de Mads Sorensen, Belle Gunness comprou uma fazenda de 40 acres nos arredores da tranquila cidade de LaPorte, Indiana, em 1901. Para a comunidade local, ela era uma viúva respeitável, uma mulher de negócios astuta que buscava uma vida pacata no campo com suas filhas. Pouco depois de se estabelecer, outro incêndio suspeito destruiu o galpão e o celeiro da propriedade. E como um relógio, Belle mais uma vez recebeu uma gorda apólice de seguro. A sorte parecia sorrir para ela, mas na verdade era um plano meticulosamente orquestrado. Em 1º de abril de 1902, Belle casou-se novamente, desta vez com Peter Gunness, um açougueiro viúvo e conterrâneo norueguês. Peter mudou-se para a fazenda com suas duas filhas, Jenny e Lydia Gunness, ainda um bebê. Mas a felicidade duraria pouco, e de forma trágica. Apenas uma semana após o casamento, a pequena Lydia morreu sob os cuidados de Belle. O próprio Peter não demoraria a encontrar um destino semelhante. Em dezembro de 1902, menos de um ano após o casamento, ele perdeu a vida em um acidente bizarro. Segundo Belle, uma pesada máquina de moer carne e um recipiente com água fervente caíram de uma prateleira alta, atingindo-o na cabeça e escaldando-o. A história era estranha, mas sem provas em contrário, foi inicialmente aceita. No entanto, durante o inquérito, a filha mais velha de Peter, a jovem Jenny Olson, que Belle havia adotado, contou uma história diferente aos colegas de escola. Ela teria dito: "Minha mãe acertou meu pai com um cutelo." Quando questionada oficialmente, a menina, intimidada, retirou a declaração. Belle, convincente em seu luto, explicou que Peter havia sofrido uma queimadura fatal. Belle estava grávida de Philip, seu filho, com Peter Gunness. Com a simpatia da comunidade ao seu favor, ela conseguiu receber mais uma apólice de seguro, desta vez no valor de cerca de $3.000. Pouco tempo depois, sua enteada Jenny desapareceu misteriosamente. Quando os vizinhos perguntaram por ela, Belle simplesmente disse que a havia enviado para um colégio interno na Califórnia. Jenny nunca mais foi vista. Com a fazenda, o dinheiro e sem maridos para atrapalhar, Belle Gunness iniciou a fase mais prolífica e sinistra de sua carreira criminosa. Ela começou a publicar anúncios em colunas de corações solitários, de jornais de língua norueguesa por todo o meio-oeste. Nos anúncios, ela se descrevia como uma viúva rica e de boa aparência, com uma bela fazenda, em busca de um parceiro gentil e honesto para compartilhar sua fortuna. Havia, no entanto, uma condição crucial. Os pretendentes deveriam visitá-la em LaPorte, e como prova de sua seriedade, deveriam trazer consigo todas as suas economias para investir na propriedade. Homens solitários, muitos deles imigrantes escandinavos como ela, foram atraídos pela promessa de amor e segurança financeira. Um a um, eles vendiam seus bens, retiravam seu dinheiro do banco e viajavam para a fazenda Gunness. Eram recebidos calorosamente pela viúva, mas após alguns dias simplesmente desapareciam sem deixar vestígios. O palco de horrores de LaPorte estava oficialmente aberto para negócios.
Anúncio de amor. Convite para a morte. A viúva que caçava corações. Entre 1903 e 1908, a fazenda de Ballygunnis, em Laporte, se transformou em palco de eventos sombrios e mortais. A resposta aos seus anúncios de corações solitários foi avassaladora. Homens de meia idade, predominantemente imigrantes escandinavos, chegavam de trem com regularidade impressionante, trazendo consigo as economias de uma vida inteira. Nomes como John Moe, de Elbow Lake, Minnesota, que chegou com $1.000, Ol Budsberg, de Wisconsin, que vendeu sua fazenda e viajou para Laporte. E dezenas de outros seguiram o mesmo roteiro fatal. Eram recebidos por Belle, uma mulher corpulenta, mas de fala mansa e aparência maternal. Após um jantar farto, muitas vezes acompanhado de um café possivelmente adulterado, os homens acabavam tendo um destino trágico. As vítimas eram levadas ao porão, onde Belle executava ações que exigiam força física e certa habilidade, algo que pode ter sido influenciado pela profissão de seu segundo marido, que havia sido açougueiro. Os restos eram então ocultados em covas rasas, espalhadas pela propriedade, especialmente próximas ao chiqueiro, onde a presença de porcos contribuía para dificultar qualquer vestígio. Para ajudá-la nos trabalhos da fazenda, Belle contratou um homem chamado Ray Lamphere. Lamphere era um carpinteiro e faz-tudo local que rapidamente se apaixonou perdidamente por sua patroa. A relação deles era complexa e volátil. Ele era um servo devotado, realizando tarefas que iam desde consertos na casa até cavar buracos no meio da noite, sem, segundo ele afirmaria mais tarde, saber seu propósito macabro. Lamphere era intensamente ciumento e hostil com os pretendentes que chegavam à fazenda. Ele os via como rivais e frequentemente tinha discussões acaloradas com Belle sobre a constante presença de outros homens. Apesar de sua devoção, Belle o tratava com desprezo, usando-o para seus propósitos e descartando-o quando não era mais útil. Em 1906, ela o demitiu, mas ele continuou a rondar a propriedade, obcecado e incapaz de se afastar. Sua presença constante e seu comportamento errático começaram a levantar suspeitas na pequena comunidade. O cerco começou a se fechar no final de 1907. As famílias dos homens desaparecidos, que haviam contado a parentes sobre seus planos de se casar com uma rica viúva em Indiana, começaram a fazer perguntas. A mais persistente veio de Asle Helgelien, irmão de Andrew Helgelien, um fazendeiro da Dakota do Sul, que havia se correspondido com Belle e viajado para Laporte em janeiro de 1908. Antes de partir, Andrew havia prometido escrever, mas o silêncio se seguiu. Preocupado, Asle escreveu para Belle, perguntando sobre o paradeiro de seu irmão. Belle respondeu cinicamente, afirmando que Andrew a havia visitado, mas que depois partiu para a Noruega, não sem antes roubar seu dinheiro. Asle não acreditou. Ele sabia que seu irmão jamais faria tal coisa e que ele havia levado todo o seu dinheiro para investir na fazenda. Ele informou a Belle que, se não tivesse notícias de Andrew, viajaria pessoalmente para Laporte para investigar. A ameaça de Asle Helgelien foi o catalisador para o ato final e desesperado de Ballygunnis. Sentindo que seu reinado de terror estava ameaçado, ela começou a planejar sua fuga. Fumaça, cinzas e mentiras. A mulher que desapareceu no fogo. Sentindo a pressão da iminente chegada de Asle Helgelien, Ballygunnis agiu rapidamente para encenar o seu ato final. Nos dias que antecederam a catástrofe, ela visitou o seu advogado em Laporte para redigir um testamento, deixando todos os seus bens para os filhos. Além disso, queixou-se às autoridades de que seu ex-empregado, Ray Lamphere, havia lhe feito ameaças. Ela dizia temer por sua vida e pela dos filhos, estabelecendo-o convenientemente como o bode expiatório perfeito.
Na noite de 27 de abril de 1908, ela foi vista comprando uma grande quantidade de querosene. Na madrugada de 28 de abril, a casa da fazenda Gunness foi completamente consumida por um incêndio avassalador. Quando os bombeiros e vizinhos conseguiram finalmente vasculhar os escombros, encontraram uma cena devastadora. Nos restos do porão estavam os filhos de Belle, Lucy, Myrtle e Philip. Próximo a eles, o corpo de uma mulher adulta foi encontrado em estado irreconhecível, faltando a cabeça, que jamais foi localizada entre os destroços. A suposição inicial foi imediata e trágica. Belle Gunness e seus filhos teriam sido vítimas de um ataque, atribuído ao ex-empregado Ray Lamphere, que foi rapidamente preso. O caso teria sido encerrado como um incêndio seguido de assassinato se não fosse pela insistência de Ashley Hegelian, que chegou a Laporte no dia seguinte à tragédia. Recusando-se a acreditar que o seu irmão tinha simplesmente desaparecido, ele começou a insistir com o xerife local para que fizessem buscas na propriedade, especialmente nos locais onde Belle costumava mandar os seus empregados cavar. Cansado da insistência, mas cedendo à pressão, o xerife autorizou uma escavação. O que descobriram chocou a nação. No dia 3 de maio de 1908, a equipe de busca desenterrou o corpo de Jenny Olson, a enteada desaparecida de Belle. Nos dias seguintes, o terreno da fazenda revelou-se um cemitério. À medida que as autoridades vasculhavam a fazenda, uma descoberta perturbadora se repetia a cada nova escavação. Vestígios humanos, um após o outro, emergiam de covas rasas espalhadas pelo chiqueiro e pelo jardim. Em 5 de maio, os restos mortais de Andrew, irmão de Ashley, foram finalmente encontrados, uma confirmação trágica da suspeita que motivou a investigação. Homens que um dia haviam depositado suas esperanças em Belle Gunness agora faziam parte de uma história sombria. Muitos deles estavam ocultos de forma cruel, enrolados em panos grosseiros, enterrados discretamente. A imprensa não hesitou. Chamou o local de A Fazenda da Morte. Ray Lamphere foi levado a julgamento, mas não pelos assassinatos, e sim por incêndio criminoso. Acabou condenado, embora sempre tenha declarado sua inocência quanto às mortes. Faleceu na prisão um ano depois, vítima de tuberculose. No leito de morte, porém, fez uma revelação a um colega de cela. Admitiu ter ajudado Belle a ocultar os crimes, enterrar vítimas e atear fogo à casa, mas insistiu que ela, e somente ela, era responsável pelos atos mais sombrios. Segundo Lamphere, o corpo encontrado sem cabeça entre os escombros não era de Belle. Ele afirmou que Belle teria tirado a vida de uma andarilha para forjar sua própria morte, dopado os filhos, encerrado suas vidas e fugido com todo o dinheiro acumulado ao longo dos anos. A dúvida persistiu. O corpo encontrado era consideravelmente menor do que Belle, conhecida por seu porte físico imponente, com mais de 90 quilos. Anos mais tarde, uma prótese dentária atribuída a Belle foi descoberta nas cinzas, levantando a suspeita de que ela a teria deixado propositalmente para simular sua identidade. Oficialmente, Belle Gunness jamais foi localizada. Durante décadas, surgiram relatos de aparições em diferentes partes do país, mas nenhum foi comprovado. A Viúva Negra, uma das mais notórias assassinas em série da história americana, desapareceu na fumaça, deixando para trás um legado de mistério, ganância e morte.